Voltamos para a segunda parte da live sobre epigenética com a doutora Sheila Coelho, porque está incrível, cheio de perguntas que eu não consegui falar para todo mundo, né? Então, deixa eu chamar a Sheila aqui. Ela querida, voltou. Se é a minha. Voltamos. Voltamos. Então, Sheila, voltando de onde a gente estava, que a gente estava falando de envelhecimento, né? Na verdade, todos esses assuntos se conectam, e acho que é por isso que eu acabei escolhendo, né, telômero, epigenética e amanhã câncer, porque no fim a gente acaba falando tudo, porque câncer tem a ver uma coisa com a outra, enfim. E aí a gente estava falando justamente dessa questão do perigo de, às vezes, fazer com que processos... Aí voltando, né, pegando aquele gancho de que a epigenética ela tem uma programação no seu silenciar e ativar dos genes já desde a embriogênese, e as coisas são do jeito que são, porque evolutivamente evoluíram assim, e às vezes quando a gente mexe com isso, ou brinca com isso, pode até dar ruim, né? Com certeza. E um exemplo disso, que não tem nada... Eu não sei se tem a ver com a epigenética, mas um exemplo que me ocorreu agora foi... Eu tive num congresso latino-americano, há uns anos atrás, e eu vi uma oncologista de Madrid falando dos trabalhos dela com antioxidantes em pacientes com câncer, mostrando o quanto é maléfico suplementar de forma exagerada e exógena com o uso de antioxidantes. Porque daí as pessoas têm aquela ideia na cabeça assim, ó, antioxidante é bom, né? Porque hoje, qualquer pessoa leigo sabe que antioxidante é bom porque diminui estresse oxidativo. Às vezes nem sabe o que é estresse oxidativo, mas fala isso. Exatamente. Só que, no caso de alguém que está com câncer, eu não quero diminuir estresse oxidativo. Porque se ele é um dos mecanismos... Não durante o tratamento. Não durante o tratamento. Porque se ele é um dos mecanismos que causa dano em DNA, eu quero esse dano, porque eu quero matar essa célula. Né? Não sei se esses antioxidantes... Tu sabe alguma coisa sobre isso em epigenética, mas me chamou muito a atenção, assim, porque até então eu não tinha parado para pensar o quanto é óbvio que alguém que está fazendo tratamento de câncer não deve fazer uso exagerado achando que o antioxidante vai te proteger. Na verdade, ele vai jogar contra o teu tratamento. Tá lá o teu oncologista tentando matar a célula e tu tá lá suplementando com antioxidante e dando, tipo, né, melhorando a sobrevivência daquela célula. O tiro saiu pela culatra, né? E eu lembro que quando eu vi isso, eu pensei, gente, como é que eu não pensei nisso? Isso é óbvio, mas pelo que eu vi, alguns trabalhos mais recentes, não, já faz alguns anos, mas poucos anos, que eu vi isso. Tu já viu alguma coisa sobre isso com epigenética ou não? Ele realmente é por diminuir estresse e o estresse oxidativo diminuir o dano mesmo genético e não a alteração epigenética? Olha, em relação à suplementação, eu vou ser sincera, eu nunca vi nada, mas o que a gente tem hoje de informação é que, por exemplo, às vezes mesmo antes do início do tratamento, né, você conseguir identificar quais pacientes vão responder ou não a uma determinada terapia seria espetacular para a gente poder fornecer a terapia para a qual aquele paciente vai responder melhor. Então, algumas análises em relação a essa questão do estresse oxidativo têm mostrado que indivíduos que têm essa proteção celular já muito bem, vamos dizer assim, regulada, já pronta para estar ali funcionando, né, que eles respondem pior ao tratamento, exatamente por isso que você falou. A radioterapia, mecanismos, né, talvez um dos principais é realmente o estresse oxidativo. E se essa célula tumoral ela tem já mecanismos epigenéticos que permitem que ela responda bem a esse estresse oxidativo, ela não vai morrer por conta disso, porque ela vai conseguir lidar com esse estresse e resolver o problema. Então, tem, em relação a isso, a suplementação, como eu falei, eu nunca vi nada sobre
antioxidante sendo suplementado em pacientes com câncer, o quanto disso tem a ver com a epigenética. Isso não. E o que ela disse, até só para fechar o assunto para o pessoal não achar que não é para tomar, é que não é para tomar, que os trabalhos dela lá em Madrid mostraram de forma exógena e exagerada. O que ela concluiu? Que a quantidade de antioxidantes que tu precisa para continuar bem, mas não atrapalhar o teu tratamento, é o que a gente obtém nos alimentos. Então, tendo uma dieta balanceada, aí ela até terminou com uma foto bem bonita, com um monte de vegetais coloridos, mostrando, então, aqui os antioxidantes que eu preciso. E é aqui que vocês têm que usar para não só não atrapalhar o tratamento, mas, inclusive, hoje a gente sabe para prevenir, né? Para tentar diminuir. Mas ela estava dizendo, e o problema é quem, tipo, pega isso, antioxidante protege do dano, e sai tomando a la louca, como a gente diz, né? E aí ela estava mostrando isso, assim, que hoje está se vendo que existe essa interferência. Então, só para a gente finalizar para o pessoal. Eu acho que a gente tem duas questões aí, né? Hoje que a informação ela é mais fácil de ser acessada, então você lê uma notícia dessas que muito antioxidante é bom para o tratamento, e aí você vai lá e toma isso como verdade absoluta, sem entender contexto, sem entender muito bem de onde vem essa informação. Então, acho que essa interpretação da informação ela é muito importante, sem dúvida nenhuma. E a outra questão, acho que esse ponto também é fundamental, tudo que é natural, né? A gente chegou até hoje aqui, né, evolutivamente falando, comendo o que a gente tinha disponível em termos de frutas, carnes, enfim, quer que seja. Tudo que é natural é melhor. Qual é o problema hoje? A gente vive num mundo dos industrializados e tudo sendo modificado. E talvez até com as suplementações, né, que por um lado podem parecer boas, mas elas não são naturais também. Então, acho que nesse sentido, tem muita coisa que a gente está vendo que, sempre brinco, né? Tem alimento que vira vilão e deixa de ser vilão, e daqui a pouco vira vilão de novo. E, na verdade, se você tem uma alimentação balanceada, a questão suplementação sai de cena e tudo, de novo, o mais natural possível a gente puder tornar essa exposição, que a alimentação nada mais é do que uma exposição, né, melhor para o nosso organismo, e ele vai responder porque ele foi, vamos dizer assim, criado assim, né, com esse tipo de estímulo. E eu digo que quanto mais eu estudo e trabalho nessa área, mais eu volto à história de que quem sabia de tudo realmente eram os nossos avós, que quanto mais balanceado e for a tua alimentação baseada em comida de verdade, é melhor. Eu já fiz trabalhos que daí não são de epigenética, são de dano em DNA, onde eu causei danos no DNA de animais, tanto com agente químico, quanto via uma dieta ruim, tipo a dieta cafeteria, ou seja, eu fiz o animal ficar obeso e aí o processo inflamatório causar o dano. E eu trabalhei, isso foram trabalhos, mestrados, doutorados diferentes, aonde a gente daí tratou esses animais com um fruto, né? Ou, por exemplo, a couve, porque é rica em luteína. Mas a gente tinha um grupo tratado com luteína, sozinha, um grupo tratado só com beta-caroteno, um grupo tratado com suco de couve. Outro foi com acerola verde, porque tem mais vitamina C, acerola madura, rutina, quercetina e vitamina C isolado. Nesses trabalhos, gente, quando a gente testava os compostos isolados contra o alimento, os melhores danos de reversão de dano ou de diminuição de dano se davam no alimento como um todo. A natureza é muito sábia, a evolução, né, fez com que os alimentos sejam... O nosso corpo foi preparado para lidar com esse alimento, não foi para lidar com o suplemento. É uma mistura complexa que funciona muito melhor do que eu ficar tratando com um composto isolado. Aí hoje uma amiga até me disse assim num grupo de WhatsApp, ela disse, aí o pessoal que faz dieta carnívora fica tomando suplementação tipo luteína de forma isolada, porque não come vegetal, aí fica suplementando. E aí eu disse, olha gente, pela minha experiência especificamente com luteína e couve e espinafre, eu diria, comam as crucíferas, mas não é que é ruim,
Mas é melhor comer. Não, mas é diferente, né? É diferente. Assim, isso a gente tem certeza, não é a mesma coisa. Então. Deixa eu ver ali umas perguntas, que já para variar eu falei que eu ia responder. Ah, aqui tem uma pessoa que falou, PT Leão. Disse assim, ó, tem um trabalho mostrando que a 8-oxoguanina, que é um adulto, né, de DNA, que faz parte do sítio CPG, que para quem não sabe, CPG é um dos sítios onde, ou é uma das, vamos usar a tua analogia, uma das letras onde eu ganho um acessório no meu livro, né? Estou tentando usar a analogia, porque se eu falar nessa linguagem, a pessoa não vai entender. Que só atrapalha a atividade da DNA metiltransferase. Então, mostrando uma alteração genética, porque a 8-oxoguanina ela é considerada um adulto de DNA, né? Mostrando que atrapalha, então, é a genética com a epigenética. Olha, o que eu conheço é o contrário, né? Essa base que já está, se a gente pensar na nossa analogia do livro, se ela já está realçada, né? Se ela já está lá com marcador de texto, esse dano ao DNA acontece preferencialmente na palavra do lado. Então, tem essa associação. Marcas epigenéticas tornam algumas regiões mais ou menos suscetíveis a sofrer dano. Isso a gente tem informação, sim. Tem uma menina perguntando aqui, a Verena, sobre se existe trabalhos de epigenética na área de agricultura. Muita coisa. Na verdade... Eu poderia falar horas aqui, porque a minha orientadora de doutorado trabalha com agricultura, de diferentes tipos e problemas nas pessoas. Mas aí epigenética, aí eu joguei a bola para ti. Tem muita coisa, inclusive, porque alguns mecanismos epigenéticos foram descritos inicialmente em plantas, né? Molecularmente falando, os detalhes, isso foi descrito inicialmente em plantas. Então, por exemplo, né? Cor de orquídea já foi relacionada a mecanismo epigenético. O milho, ele foi um modelo de estudo para uns elementos, né, do nosso genoma, que são os elementos móveis do nosso genoma. Eles foram um modelo de estudo para identificação e para se entender como era regulado geneticamente, epigeneticamente, desculpa. O milho, como a gente conhece hoje, ele é já um produto completamente diferente do que era o milho selvagem, o milho original, né? O milho selvagem, para quem não conhece, o grãozinho não é amarelo, né? Ele é colorido, tem roxo, sim, tem preto, tem amarelo. Então, o milho é uma cultura que ela foi selecionada para chegar dessa forma que a gente tem hoje. E isso se deu por mecanismo epigenético, porque o que dá essa corzinha do grão diferente no milho é exatamente a expressão desses elementos móveis no genoma do milho. E aí, quando eles estão silenciados, o milho fica uniforme, né? Quando eles estão desligados, o milho fica uniforme. Então, acho que é um dos exemplos mais claros que a gente tem. Mas, como eu falei, por exemplo, os RNAs não codificantes, eles foram descritos inicialmente em planta. Então, tem muita coisa em planta, em agricultura, tem bastante coisa. E é uma área super interessante. Então, porque se a gente fala que a Desculpa. Não, é que eu estava lendo as perguntas. Pode ir, porque daí depois eu vou ler. Termina o teu raciocínio, desculpa. Porque se a gente fala que a epigenética é adaptação, eu acho que um dos seres que se adapta melhor a modificações ambientais são as plantas, né? Verdade. Então... Tem muita coisa, sim. É uma área super interessante. Não é a minha área de trabalho, mas sem dúvida nenhuma é uma área que traz muita informação e que a gente aprende muito. Aí houve conversa entre as pessoas aqui, porque daí alguns acharam que a pessoa que perguntou, e era sobre realmente vegetais, mas perguntaram sobre agrotóxicos. Então, na agricultura, no sentido de a exposição a agrotóxicos, que foi o que eu raciocinei, e por isso eu falei da doutora Juliana, a exposição a agrotóxicos causarem alterações epigenéticas nas pessoas, principalmente que manipulam os... se tu já leu trabalho sobre isso, sobre a questão dos agrotóxicos alterando mecanismos epigenéticos nas pessoas. Temos sim. Inclusive, alguns agrotóxicos que em baixas doses, né? Aí a gente sempre conversa que nenhum composto carcinogênico, como os agrotóxicos são,
tem uma dose segura de exposição, né? Porque por mais que você, às vezes, numa baixa dose desses compostos, não consiga observar uma alteração genética, uma mutação, você observa alterações epigenéticas. Tem trabalhos não só com indivíduos, aqui no Brasil a gente tem grupos importantes trabalhando isso, tem da Federal do Ceará, que a gente colabora, tem do Hospital de Barretos, que a gente colabora também. Então, não só os indivíduos que estão diretamente trabalhando na lavoura, mas também as famílias, porque esses indivíduos chegam, às vezes, com a roupa completamente impregnada com esses compostos, e aí a mulher que vai lavar essa roupa se expõe também. Então, estudos que estão acompanhando os trabalhadores, estão acompanhando os familiares de trabalhadores, e às vezes até pessoas que moram em regiões próximas, né? Então, você tem uma disseminação desses compostos que, como eu falei, você às vezes não consegue detectar alteração genética nesses indivíduos, mas a alteração epigenética está lá. Então, a gente tem trabalhos, sim, são trabalhos muito importantes, e isso eu vou ter que dizer que o Brasil os grupos brasileiros são talvez alguns dos grupos mais importantes na área, e não só pelo interesse, né, mas porque a gente hoje, infelizmente, tem uma liberação aí de uma série de agrotóxicos que são proibidos em vários lugares do mundo. Então, tem essa janela de oportunidade de estudo, mas também para provar cada vez mais, tentar construir e levantar cada vez mais evidências de que, independente da dose, né, você vai ter uma alteração do organismo frente àquilo. E isso, geralmente, essas alterações epigenéticas são alterações, muitas vezes, por exemplo, a gente tem um trabalho em colaboração que a gente mostra que algumas alterações de metilação do DNA, que é um dos mecanismos epigenéticos, são muito parecidos, que a gente vê nesses indivíduos expostos a agrotóxicos, essas alterações são muito parecidas com o que a gente vê em pacientes com câncer. Então, parece já ser um passo, né, nesse caminho. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma área, de novo, bastante importante e que a gente tem grupos brasileiros trabalhando ferrenhamente nisso e, às vezes, até recebendo ameaça, né, Vanessa? Eu acho que isso também é importante falar. Que eles não só trabalham com o desafio de trabalhar com pesquisa no Brasil, mas também com ameaça, porque aqui a agricultura é importante, mas a gente tem que ter esse balanço, né, entre a saúde desses indivíduos e, de fato, o benefício que a gente tem com a expansão dessas lavouras. Então, é impressionante que isso não é, na verdade, exclusivo de agrotóxicos. Eu vi aqui que alguém comentou sobre exposição ocupacional e isso vale para quem trabalha com risco ocupacional. A gente do grupo de pesquisa da onde eu vim já trabalhou com mineradores, já trabalhou em usina termoelétrica, já trabalhou em viticultura e fábrica de sapato. E a gente teve ameaças, tinha lugares que se entrava, porque se entrava tipo com escolta. Porque a polícia determinou, na verdade o Ministério Público, que era importante aquele tipo de análise de monitoramento daqueles funcionários e que então vamos fazer com isso. E as pessoas que nos recebiam na fábrica, obviamente de cara feia, porque dependendo do que a gente obtivesse de resultados, ia interferir na rotina de trabalho. Né? Eu lembro disso de setores de fábricas de sapato que a gente trabalhou, que foi o doutorado da Vanina, que hoje é uma menina que mora na Finlândia. Ela trabalhou com isso em fábricas onde os setores usavam ou cola branca, que é a base de água, ou cola com solvente, que é a base de tolueno, mostrando a diferença de exposição e de danos a que essas pessoas estavam expostas. E aí a gente tem que dar esse retorno para a fábrica, dar esse retorno para os funcionários, porque afinal eles nos cederam o sangue e as amostras. É bastante complicado de dizer, eu não quero mais vocês fazendo pesquisa aqui. Com certeza, com certeza. É um problema. É um risco, né, no fim das contas. Eu vou falar, porque eu vi que a minha aluna comentou que senão ela vai me matar. Mas tem um grupo importante do INCA também, que trabalhando com exposição ocupacional. E é exatamente isso, né? São estudos que são impulsionados, né? São estimulados pelo Ministério Público do Trabalho, né? Tem esse trabalho que foi a dissertação de mestrado dela, que foi com frentistas, mas tem um trabalho também com agrotóxico em algumas regiões aqui do Rio de Janeiro.
E é isso, né? Você trazer de volta essa informação, porque os resultados, na maioria das vezes, não são o que os empregadores querem ouvir, né? E isso é complicado, isso é difícil, mas, ao mesmo tempo, é nossa obrigação, né? Acho que a gente tem que encontrar também esse meio termo porque a gente tem que proteger esse indivíduo, esse trabalhador, isso não tem a menor dúvida. Então, que já são pessoas que geralmente são tão negligenciadas, mas, sem dúvida nenhuma, é mais um risco, né? É mais um desafio na área. Aí dando um exemplo de uma coisa boa, aqui, por exemplo, eu vivo hoje numa região carbonífera, né? E tem dezenas de carboníferas que fazem extração de carvão a céu aberto. E uma vez, há muitos anos atrás, eu fui visitar uma dessas carboníferas e me deparei com uma horta a céu aberto em cima de um monte de rejeito de carvão, de pirita. E a linda horta, mas ali, tipo, céu aberto, no meio do nada, é paisagem lunar, é tudo preto. E eu perguntei para quem que era, e eles disseram muito orgulhosos de que eles plantavam a horta ali, em cima da pirita, com um pouquinho de terra assim, que era para dar para os próprios funcionários. Olha que legal, a gente tem a nossa própria horta. E aí eu pensei, tipo, poluição aérea, né? A cabeça da bióloga que começou a sair de lá e fui escrever um projeto mini, assim, básico, e propus, junto com um colega meu, da gente fazer uma coleta desses materiais e testar isso em laboratório para ver se eles não estavam carregados de não agrotóxicos, mas da poluição dos hidrocarbonetos, hidrocarbonetos não, porque, de novo, hidrocarbonetos é só na hora da queima, mas do fato de estar ali, porque, querendo ou não, também aquele solo que é o rejeito do carvão, ele sublima, né, o calor, enfim. Porque, enfim, alguma coisa, será que isso aqui é tão saudável? E aí a gente testou, isso foi o doutorado de uma aluna, a gente testou tanto os tubérculos, porque eles tinham raízes, eles tinham cenoura, quanto a parte folhosa nos animais, e comparamos com alimentos orgânicos. E é óbvio que a gente encontrou mais danos nos animais que foram suplementados com isso. Mas aí o que foi legal? Eu dei esse retorno para o engenheiro do trabalho da empresa. E ele prontamente destruiu a horta. Ele prontamente disse, não, então eu achava que a gente estava fazendo uma coisa boa para os nossos funcionários, agora que tu me mostrou tudo isso, eu vou repensar, e eles destruíram. Então, também temos exemplos positivos, né? Temos exemplos, assim, né, de que eles se solidarizaram, entenderam, e aí fizeram. Então eu acho é bom também falar quando tem mudanças, porque a maioria a gente apanha, né? Com certeza. Eu não trabalhei, porque é um estímulo, né? Eu não trabalhei com isso no doutorado, mas eu tive vários colegas e eu acabava acompanhando as saídas de campo, né? As coletas para ajudar, porque a gente sempre ajuda os outros. E quem fala sabe que a sua pesquisa de doutorado é uma entre 10 mil outras que tu colabora. E aí trabalho em equipe. A gente sempre, de uma forma geral, foi mais, sofreu mais problemas do que, de fato, conseguiu fazer mudanças. Então, é bom, né, a gente valorizar. Deixa eu só fazer mais uma pergunta antes de ver, que eu queria falar dos trabalhos em gêmeos. Que, voltando, então, mais para a epigenética básica, assim, a importância dos trabalhos em gêmeos para a gente entender as mudanças epigenéticas, já que gêmeos univitelinos têm genoma. O mesmo material genético. Então, o que tu podia falar um pouquinho para nós disso? Esses estudos são fascinantes. É difícil ter um estudo epigenético que eu não falo assim, caramba, que legal. Mas os estudos com gêmeos idênticos, né, que são os univitelinos, foram muito importantes, exatamente para a gente entender a influência do ambiente. E quando eu digo ambiente, eu não estou falando só do que o indivíduo come, ou com que ele trabalha, ou que ele está passando na pele. Não, eu estou falando até de nível de estresse, né? Até de comportamento social. Tudo isso influencia, né? E os estudos com gêmeos foram importantes por isso, exatamente. Porque, assim, se você tem um indivíduo, você vai conseguir avaliar, por exemplo, alterações epigenéticas em diferentes tipos celulares, né? Você vai num órgão, no outro,
pode até tentar chegar a alguma conclusão frente a alguma exposição. Mas quando você tem dois indivíduos que têm o mesmo material genético, quando a gente falou, né? Vamos supor que eles têm a mesma biblioteca, não só dentro das próprias células deles, mas entre eles, é a mesma coisa. E muitas vezes esses gêmeos, alguns, claro, cresceram juntos, mas outros cresceram separados, né? Por algum motivo, enfim, que não cabe aqui a nossa interpretação, mas cresceram separados e com isso foram expostos a ambientes completamente diferentes. Sofreram pressões completamente diferentes. E são indivíduos que vão ter riscos de desenvolver doença, riscos diferentes de desenvolver algumas doenças, vão adquirir, às vezes, características físicas mais diferentes do que se esperaria de gêmeos idênticos, e isso tudo, quando se analisa a epigenética desses indivíduos, é aí que moram as diferenças, né? Porque eles continuam, então esses estudos tanto avaliaram o componente genético quanto epigenético, o componente genético permanecia o mesmo, né? Você poderia pensar, teve alguma reestruturação em algum momento para aquele indivíduo. Não, o componente genético continuava o mesmo, e a epigenética é que que dava essas nuances, né? A gente tem alguns grupos, tem um grupo na Espanha que é muito forte nesses estudos em gêmeos, que é o do Manel Steller. Esse cara é maravilhoso, ele tem uns trabalhos com gêmeos, e tem um que eu já vi um documentário na BBC uma vez sobre umas meninas, que uma foi morar num lugar nos Estados Unidos, então teve um tipo de exposição diferente da outra, função de fazer exercício, é muito legal. Conta aí para nós tudo que tu sabe dele. Eu adoro o Manel Steller. E assim, eles avaliaram gêmeos de diferentes idades, né? Então, gêmeos idênticos logo após o nascimento, gêmeos idênticos com 10 anos de idade, com 50, 60, 70, e daí até onde conseguiram, e viram que essas diferenças epigenéticas iam aumentando. Quanto mais velho o indivíduo, maiores as diferenças epigenéticas, o que tem tudo a ver com a exposição, né? Quanto mais o indivíduo viveu, maior a gama, né, de exposições que ele pode ter sofrido. E então isso foi muito interessante de ver, né? Tem esse documentário do BBC, tem vídeos em YouTube. O Steller ele divulga bastante o trabalho, o que é importante, mas são trabalhos, como eu falei, assim, que trouxeram para a gente a compreensão. É o controle ideal, né? Às vezes você pega um indivíduo com a doença e você tem o controle dele ideal, é um indivíduo que tem a mesma constituição genética, esse é o controle ideal. E você comparar o que tem de diferente, o que aconteceu de diferente nesse indivíduo que teve a doença, tem uma dupla de gêmeos, que é uma das mulheres, são duas mulheres, uma das mulheres teve câncer de mama e a outra não. E eles foram acompanhar, né? Foram rastrear, avaliaram o epigenoma delas era diferente, e foram rastrear o que elas tinham de diferente em termos de exposição, e aí viram que era em relação à paridade, né? Mulheres que têm mais filhos geralmente têm uma menor suscetibilidade a ter câncer de mama. Então começaram a avaliar essas nuances, né? O que ela poderia ter, o que uma poderia ter feito durante a vida que a outra não fez, e que protegeu ou que conferiu maior risco. Então, são estudos muito bonitos. Eu realmente concordo com você. São muito marcantes e também, como eu falei, trazem muita informação para o tema, né? A gente aprende muito. Porque do ponto de vista, até no caso do câncer de mama, alguém até pode pensar assim, mas câncer de mama é hereditário, porque dentro da gama de cânceres, de síndromes, né? A gente sabe que uma das poucas que está bem estabelecida, eu digo poucas porque são mais de 100, aí a gente vai pensar que é a minoria que é hereditária, mas isso a gente vai falar amanhã. O câncer de mama entraria nisso. Então, nesse caso, essas meninas não tinham marcador genético para isso. Os genes delas para câncer de mama eram normais, eram a versão não mutada. E aí mostrando quanto a questão externa dos hábitos foi capaz de desencadear. Com certeza, E de uma forma geral, daí, o que tu podia dizer, baseado inclusive nesses trabalhos, tanto dele, eu acho que tem um outro cara da França, que eu já vi um outro documentário, que também faz um trabalho com gêmeos. De uma forma geral, assim, o que se viu mais que modulava, entre aspas, para bom ou para ruim o epigenoma dessas pessoas?
Até para o pessoal aqui ter uma ideia de hábitos saudáveis ou não. A gente acaba, às vezes, chovendo no molhado, né? Porque, bem ou mal, são hábitos que a gente já sabe, que fazem, como você falou no começo, por estudos de associação, a gente já sabe que são associados a determinadas doenças ou a prevenção de determinadas doenças, e, na verdade, agora está se comprovando um mecanismo molecular por trás disso, né? O que acontece lá dentro da célula para isso acontecer. Então, por exemplo, tabaco, fumar. Fumar é um grande modulador epigenético para o mal, vamos dizer assim, né? Exercício físico é um grande modulador epigenético para o bem. Então, a gente tem questões que a gente já sabe, mais uma vez, por estudos observacionais de associação, que são intrinsecamente relacionados a determinados desfechos, né? Ou seja, uma condição patológica ou até mesmo um comportamento. E que esses estudos com gêmeos mostraram os mecanismos. Então, eu acho que os mais marcantes, assim, das maiores diferenças foram com o tabagismo, com o fumo, com a prática de exercício também foi bastante marcante, a alteração do epigenoma. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma questão. Se foi. Eu lembro de um desses. Se cresceu em área rural ou em área urbana, isso também foi marcante. O estresse no trabalho, teve esse trabalho da França que mostrava um dos gêmeos que ele usou como exemplo. Um trabalhava tipo na bolsa, um trabalho workaholic, e o outro era um cara mais tipo easygoing, aquele cara assim que leva a vida mais light, né? Então eles tinham vários somatórios e que com isso acaba mudando muito a questão, inclusive de olhar para si, de praticar atividade física porque eu tenho mais tempo para isso e não fazer, de me alimentar melhor fazendo a minha comida ou só comer fast food na rua porque eu trabalho. Então, na verdade, está tudo associado meio que tudo associado. Um fenótipo, né? Que infelizmente parece que está sendo o fenótipo da era moderna. Né? Pois isso é uma questão super interessante, porque a gente está cada vez mais preocupado, eu acho, com o que a gente come, né, e com o que, às vezes, de exercício a gente faz, mas essa questão do estresse ainda é algo que preocupa, mas ainda está ali quase no subconsciente, né? Ainda não veio para o consciente para a gente, de fato, tomar uma decisão, porque, como você falou, é a característica da vida moderna, é o estresse, porque a vida é corrida, a vida é voltada para o trabalho, porque time is money, né? E vamos embora. E tem estudos com animais experimentais, além desses estudos com gêmeos, tal, mas tem estudo com animais experimentais, por exemplo, mostrando que se você separa a camundonga, né, o camundongo fêmea da prole, logo de cara, ou seja, você não tem aquele contato, né, mãe-filho, logo depois do nascimento, essa prole, esses indivíduos que nasceram, se tornam agressivos. Né? Então, você tem um cuidado, né? Aqui na minha universidade, a gente tem um grupo de neurociências muito forte e a gente tem trabalhos que fazem isso, isolar a prole, desenvolvimento de esquizofrenia, bipolaridade. Então, a gente tem grupos de pesquisas em diferentes transtornos aqui. Claro que eles não fazem a parte de epigenética, assim, no nível que tu faz, mas eles fazem a parte de comportamento, de tentar avaliar. E esses são mecanismos que desenvolvem esses comportamentos. E nos filhotes, chama privação materna. Ele é um dos mecanismos de eu desenvolver, assim como o cigarro. Eu tenho uma colega aqui da minha universidade que usa a exposição materna à fumaça de cigarro como modelo de esquizofrenia. É o modelo para ela criar um camundongo tipo, né? A gente chama tipo esquizofrênico, porque camundongo não fica, ele fica com comportamentos tipo esquizofrênico, para que daí ela possa trabalhar com intervenções, estudar a esquizofrenia. Mas para tu ver o quanto o fumo é capaz de alterar isso, que é um mecanismo ambiental que ela usa para expor uma doença de um transtorno de humor. E aí depois eles aqui de novo, não trabalham com epigenética, mas trabalham com uma série de outras questões bioquímicas, enfim. E o cigarro vindo realmente como algo que impacta muito, né? E cada vez mais essa área está entrando na epigenética, né? Porque, por exemplo, hoje tem estudos que eu acho belíssimos mostrando como depressão e suicídio tem a ver com regulação epigenética,
né? Análise de cérebros, né, de indivíduos que se suicidaram, avaliando os padrões epigenéticos e como eles estão alterados em termos da resposta a neurotransmissores, né? Enfim, não vamos entrar em detalhe, mas como aquele cérebro foi em algum momento modulado para responder diferente, né, às questões, às vezes os estresses diários. Então, são áreas interessantíssimas e que estão começando a entrar, como eu falei, para a epigenética, porque explica que é exatamente essa modulação, né? Alguma coisa modulou para aquele indivíduo responder de uma maneira diferente. Inclusive em relação a telômeros, ou a telomerase não funcionar num determinado momento, quando ela deveria estar funcionando lá no início da vida. Porque tem trabalhos mostrando isso, quanto o estresse, quanto alguém pediu ali, fala da vida rural, mas eu vou dar um outro exemplo que tem a ver com telômeros e que é uma interferência que pode também ser epigenética, porque esse telômero pode estar mais curto por uma alteração epigenética, que é pessoas morarem em bairros perigosos. Tem um trabalho do grupo da doutora Liz Blackburn, que foi a mulher que descobriu a telomerase, e ela trabalha muito em associação com uma psicóloga, que é a Elissa Appel. E aí a Elissa acaba trabalhando mais com essas questões. E ela fez um trabalho de associação, óbvio, mas medindo comprimentos de telômeros entre pessoas que moram em regiões onde tu tem sempre medo para voltar para casa, um bairro tenso, digamos, lá nos Estados Unidos, e aqueles onde moram num bairro mais tranquilo. E as pessoas têm alterações, a ponto de que quando tu tira daquele ambiente estressor, o telômero para de encurtar. E pode ser por um mecanismo epigenético essa regulação, né? Com certeza. Com certeza. Aí alguém perguntou se tu tinha alguma coisa para falar, esse eu nunca ouvi, de epigenética e síndrome do intestino irritável. Eu nunca li nada sobre isso. Não. Também não. Não especificamente. Assim, sobre doenças inflamatórias intestinais, sim. Né? Doença de Crohn. Que é bem parecido. Porque, na verdade, essa síndrome... Ela estão associadas, é um pouco né? mais leve do que Crohn, do que uma colite ulcerativa generalizada, assim, uma pancreatite, mas elas são todas doenças crônicas. E tem trabalho sobre isso, de epigenética? Tem. Sobre essas doenças inflamatórias intestinais, tem. Tanto a doença de Crohn quanto a colite ulcerativa. Mostrando que alguns hábitos podem desencadear o processo. Alimentação, né? Exatamente, porque nada mais são do que processos inflamatórios crônicos, né? E, por exemplo, isso é legal falar. Quando a gente passa, algum órgão, enfim, algum tecido nosso passa por um estresse, seja um estresse mecânico, seja um estresse químico, enfim, esse tecido ele precisa ser reestruturado, ser reestabelecido de uma forma saudável, vamos dizer assim. E isso passa por diferentes etapas, né? E a maioria dessas etapas é regulada epigeneticamente. Porque pensa o seguinte, a célula... Vamos falar da nossa pele, né? Quando a gente tem um corte na pele. As células da pele estão lá todas juntinhas, né? Uma do ladinho da outra. E aí você tem um corte, você quebra esse equilíbrio. E aí você perde um pedaço desse epitélio, né? Desse tecido lá com as células todas coladinhas. E você precisa recompor aquilo. Então você tem que ter estímulos. Essa célula tem que se proliferar, tem que se dividir para originar mais células para recompor, por exemplo, aquele tecido. Isso é regulado epigeneticamente, isso a gente sabe. Só que, se a gente, por exemplo, nessas doenças inflamatórias intestinais, o que a gente tem é como se a gente tivesse uma lesão acontecendo o tempo inteiro. Aquele tecido está sendo lesionado o tempo inteiro, né? Seja por esse processo inflamatório, que não se resolve, porque quando a gente corta a pele, você vai ter lá ficando vermelhinho, primeiro vai sangrar, depois vai ficar vermelhinho e depois vai se resolver. E é como se nessa doença inflamatória intestinal você não conseguisse resolver essa lesão. E isso faz com que as células ali daquele tecido se comportem de outra maneira. Elas não estão mais naquela, vamos dizer assim, tranquilidade, né? Elas não estão mais naquele equilíbrio. E isso é mediado por mecanismos epigenéticos, né? Essa aquisição desses novos comportamentos. Então, com certeza essas doenças têm a ver. Eu não conheço estudos sobre a síndrome do intestino irritável, mas essas doenças que são talvez um passo seguinte, né? Elas têm sim alterações epigenéticas importantes, muito
relacionadas a essa inflamação crônica, né? Esse estímulo o tempo inteiro a aquele tecido se comportar como se ele estivesse sofrendo um dano. Ela complementou aqui que a síndrome do intestino irritável não é considerada inflamatória, mas é considerada funcional. Não sei direito o que é o funcional. O funcional é no sentido que é sistêmico, é funcional, é ambiental, não sei. Aí eu não sei com que conceito é isso, mas ela disse que ela não entra na classe das inflamatórias, tipo colite, pancreatite, que são essas Crohn, que entram nessas classes mais de doenças autoimunes, que é isso, não tem cura, que tem que diminuir aquilo ali. Crônicas, né? Crônicas, aí veio pergunta também se tu sabe alguma coisa de epigenética e doenças cardíacas. Tem. Eu sei que tem trabalhos. Exatamente, assim, se a gente pensar, a maior parte das doenças, elas passam por um processo, vamos dizer assim, de alteração do comportamento daquele órgão, né? Então, se você a gente falou que o que dá a carinha para as células, o que faz as células se comportarem como elas se comportam é a epigenética. Então, se aquelas células começam a se comportar de outra maneira, elas passaram, não necessariamente apenas, mas pelo menos também por alterações epigenéticas. Eu vou dever, de fato, os detalhes dos estudos, mas tem, sim, estudos envolvendo epigenética e doenças cardíacas. Como eu falei, os detalhes eu não tenho certeza, mas, por exemplo, arritmias tem, infarto tem, sem dúvida nenhuma. Enfim, tem já alguma coisa nesse sentido. Aí a Verena completou o que ela quis dizer com funcional, que é o órgão que não funciona. Não existe um processo inflamatório no tecido, mas é o órgão como todo não funciona como deveria. Então, aí mais dá o reforço de que pode ser... Eu acho que com isso só... Fica a dica para a gente procurar os trabalhos ou até bolar um projeto aí nisso. Então, porque é isso, eu acho que muita coisa que a gente não tem explicação, a gente acaba ou botando na epigenética, como primeiro uma hipótese, e muitas coisas já se comprovando, né? E o exemplo disso que eu falei, dessas questões do quanto hábitos de vida, alimentação, o cigarro, a bebida interferem, era algo que até 15 anos atrás era somente epidemiológico. Eu não tinha um mecanismo mais profundo, né, do que não simplesmente o uso de um questionário para dizer que isso de fato melhorava alguns desfechos. E hoje, com os trabalhos de epigenética, eu já consigo justificar, né? Como tu falou do exercício físico. Certeza. Por que o exercício? Por quê? Porque já tem trabalhos mostrando que o exercício físico interfere, sim, em silenciar ou ativar alguns genes, e isso contribui, né, para esses desfechos. Então, o que eu acho muito interessante da epigenética é que ela me dá o reforço para eu dizer que o que a avó sempre aconselhou a fazer, de comer direitinho, a avó estava certa, só que agora a gente molecularmente sabe responder isso, né? Então, sabe por quê? A gente sabe o porquê. Então, e isso é muito legal. E aí, quando eu faço essa análise pensando na minha história, na minha vida de pesquisadora, o quanto isso é recente, né? Com certeza. Quando eu penso nos congressos que eu ia enquanto aluna, depois no mestrado, doutorado e hoje como orientadora, quanta coisa mudou nesse meio do caminho e tu fica pensando, gente, parece que foi ontem, né? Como essa... Exatamente. Assim, a gente começou falando que a epigenética foi proposta pela primeira vez lá na década de 40, mas é importante dizer que ficou meio em off até o final do século, início do século XX, início do século XXI, né? Assim, ali, início de 2000, 2005 foi o primeiro epigenoma. Então, a coisa não é tão... Não, é muito recente. Vamos dizer assim, a teoria foi proposta lá atrás, né? O fundamento, mas a prova, a identificação, a caracterização dos mecanismos é muito novo. E também foi proposta... E é uma área que vem crescendo pra caramba, né, Vanessa? E foi proposta... Acho que exatamente por isso que você falou. E eu fico pensando que foi proposta muito pensando no desenvolvimento, para tentar, inclusive, explicar por que a partir de uma célula ovo que sofre mitose, daqui a pouco a gente vira uma mórula, que vira uma blástula, que vira uma gástrula, que aí gruda na parede do útero e começa a desenvolver. E isso é muito louco, né? Pensar que a partir de uma célula
a gente forma estruturas, a gente especializa células a ponto de formar tecidos e órgãos. Então, que às vezes as pessoas esquecem que muitas dessas alterações são por silenciar e ativar de genes que são mecanismos epigenéticos, porque hoje a gente está descobrindo que são microRNAs, RNAs de interferência, enfim, né? E aí, mas ao mesmo tempo, chegar no que a gente sabe hoje das questões ambientais do indivíduo adulto, isso é bem mais recente, né? Esses estudos de entender o quanto hoje eu posso melhorar a minha saúde e talvez entender por que a doença, como tu falou, a idade cronológica e a idade biológica é diferente, inclusive em relação ao comprimento de telômeros, por mecanismos epigenéticos, por escolhas de hábitos de vida que eu decidi fazer, né? Porque, sem dúvida. E aí tem alguém ali que te disse, ó, que tá te prometendo que vai começar a se exercitar. Olha só, já vou falar uma coisa, nada demais é bom. Por exemplo, atletas profissionais, né, eles já têm um outro estresse vindo desse exercício extenuante, né, o tempo inteiro. Então, não vamos exagerar para nenhum lado. Exatamente, de novo, o bom senso, meio termo. Alguém botou aqui, essa eu adorei. A avó é a personificação da epigenética. Essa tá boa. Essa é ótima. Porque aí a gente começa a se dar conta, não era tudo que os avós falavam, tem que comer direitinho, tem que fazer exercício, não é para ser sedentário, tem que dormir bem. Hoje a gente sabe o quanto o sono interfere nessa questão da recomposição das nossas células, né? Da questão de anabolismo que acontece durante o sono. Então, várias coisas hoje a epigenética está explicando, e eu acho que isso é que é fantástico nessa área, é conseguir ver o quanto a gente pode comprovar, principalmente por um cético como nós, pesquisadores, a gente acaba sendo cético, a gente não acredita em tudo que dizem por aí, o quanto a gente pode, de fato, então dizer, realmente exercício físico faz bem, porque eu tenho ali, ó, uma alteração no DNA mostrando isso. Agora, ou então você fica assim, agora me provaram que faz bem, droga, eu vou ter que fazer, não tem jeito. Vou ter que comer direitinho, vou ter que dormir bem. Eu acho que isso é que é incrível, assim, porque vem realmente, e eu realmente volto na história do congresso, porque eu me lembro disso, da palestra magna ser um cara do INCA mostrando dados epidemiológicos do que é importante para eu diminuir as metástases e recidivas de um tumor. Em 2007, Sheila. É muito recente, né? Foi aí no Rio. Muito recente. Foi um congresso aí no Clube Med, o Luiz Felipe estava. No Clube Med. Eu estava lá. O Luiz Felipe também estava. Eu lembro, assim, foi no Clube Med, maravilhoso, né? Acho que é das poucas opções que um cientista como nós consegue se hospedar no Clube Med. É verdade. Quando tem um congresso. E aí tu fica pensando, gente, foi ali. Eu já era doutora há 3 anos. Né? Isso é muito... Foi ontem, foi né? ontem. Ó, tem mais gente dizendo, a Mari dizendo que também estava, no congresso. Aquele congresso foi bom. Então, acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa, aproveitar para a gente não terminar no estresse, como foi a anterior. A gente se encaminhando, se tu quer contar mais alguma coisa dos teus trabalhos, né? De trazer mais algum exemplo para o pessoal do que vocês estão fazendo aí no INCA, que eu acho que é legal. Assim, tem uma série de... Os meus alunos até falam que no dia que eu me der conta de quanta coisa eu me envolvi, eu vou me arrepender amargamente. Porque eu gosto, assim, ciência, quando a pergunta é interessante, quando o assunto me instiga, eu entro, né? Mas a gente está trabalhando num projeto que particularmente me é assim, muito desafiador, porque a gente sabe hoje que, por exemplo, né, estudos mostraram ao longo do tempo que a gente tem em determinados tipos de câncer mutações de genes específicos, né? Nesse tipo de câncer é esse gene mais mutado, no outro tipo de câncer é o outro gene mais mutado. Mas hoje a gente, com as novas ferramentas aí genômicas, a gente sabe que existem padrões de mutações, ou seja, existem substituições que são mais recorrentes. Né? Uma base é mais recorrentemente trocada por outra base. E esses padrões parecem ser, pelo que tem se observado, um desses padrões, que é bastante comum, é uma assinatura, a gente chama de assinatura mutacional, não são genes específicos, são padrões globais,
são mediados por uma enzima epigenética. Então, é um trabalho que é um desafio, porque até você convencer alguém de que aquela enzima epigenética, de fato, está atuando para trazer uma alteração genética, né? É desafiador, mas é um trabalho muito bonito. A gente está começando a entender como é que essas enzimas são ativadas, porque elas são enzimas, muitas vezes, que são expressas num nível baixo nas células, só para manter o equilíbrio, né? E a partir do desenvolvimento de um tumor, elas passam a ser expressas em níveis elevados, e isso faz com que elas induzam essas mutações. Então, a gente está começando a entender esses mecanismos, e é um projeto que eu acho super interessante e que junta, né? Como eu falei, a gente sabe hoje que a genética não é suficiente para explicar o desenvolvimento de tumores, a epigenética contribui, mas as duas andam juntas o tempo inteiro. Não dá para dissociar, não dá. Não dá para uma pessoa que trabalha com epigenética falar, eu só vou trabalhar com epigenética o resto da minha vida, nunca mais vou olhar para a genética, ou vice-versa, principalmente falando em câncer. Então, particularmente, eu acho muito interessante por causa disso. Muito legal mesmo. Tem alguém que perguntou quais são as enzimas dessas que tu falou. São as Apobex. Tá. As Apobex. É a aluna que trabalha, a Marina Nicolau, está aí, ó, apaixonada pelas Apobex. É porque elas são enzimas que participam do processo de remoção do metil, né, das citosinas. E elas são enzimas que a gente diz de restrição viral. Quando uma célula é infectada por um vírus, elas são enzimas que são ativadas para modificar a sequência do vírus, para fazer com que esse vírus não se torne mais funcional. Que nós temos, nós expressamos essa enzima de forma como um mecanismo, como as bactérias têm para eliminar bacteriófagos, a gente tem isso para vírus. Ai, não sabia, que legal. Isso, a gente tem. E aí, por algum motivo em câncer, essas enzimas se tornam, mesmo cânceres que não são relacionados a vírus, essas enzimas se tornam superativas. E aí, aí elas não têm o DNA viral, o material genético viral para modificar, elas modificam o próprio material genético da célula. E aí saem desmetilando tudo e ativando tudo que é gene. Isso a gente ainda está analisando mais em detalhes, mas o processo de desmetilação, né, pode levar ao aparecimento de mutações, porque uma citosina desmetilada, assim, a gente a desmetilação não acontece só por um processo, eu vou lá, tiro o metil. Isso não acontece. Ela passa por uma... A gente vai começar a falar de coisas técnicas, mas eu vi já que talvez... Mas, enfim, ela passa por um processo, uma outra modificação química, que é a desaminação. E quando ela é desaminada, ela vira outra base. E aí ela é muito fácil de ser confundida, inclusive, com uracila, e por isso ela é um... Exatamente. Ela é um mutagênico. Né? Ela se torna uma fonte de mutações. Que é em um determinado nível normal. A gente tem a quantidade X de desaminações que ocorrem diariamente nas nossas células, mas quando isso passa daquele, né? Quando você tem uma enzima fazendo isso, ó. A beça. E aí eu digo assim, agora viajando total, não, é que daí eu uso isso quando eu digo, quando eu justifico para os alunos por que o RNA, na verdade, é a célula não é a molécula inicial da vida e não o DNA, que tem uracila, mas uracila, e por causa dessa questão com citosina, ela é muito fácil de ser confundida e ser mutagênica, e aí a evolução foi fantástica, e fez uma... É lindo, né? Vamos falar a verdade. O RNA fazendo a molécula virar a fita dupla para garantir a informação do outro lado, e aí a gente tem o DNA, e as pessoas acham que o DNA é a molécula da vida. Porque hoje é ele que guarda a informação, mas quem começou... Eu sou super fã dessa teoria de que a molécula inicial da vida foi o RNA. E essa questão da uracila, citosina, desaminação, quando a gente olha, e eu sempre boto isso na aula para os alunos, a base... E aí eu digo, qual é a diferença que tem entre essas bases? Aí tá ali, ó, o grupamento. Aí eu disse, e se a gente tira o grupamento? Virou a outra base. Então, eu não troquei a letra? E aí, com isso, usando a tua analogia do livro, eu baguncei a história se eu trocar as letras no meio das palavras, né? Com certeza. Isso é muito legal. É fascinante, né? Biólogo não tem como não viajar em evolução, né? A gente falou que é... Não! Tudo a gente começou focado, vai. A gente começou focado. A gente tava bem, mas o lado evolutivo...
Ai, mas eu acho que é isso, então. Deixa eu ver se teve mais alguma. Falar sobre isso na próxima. Mais em detalhe. Ah, eles querem que entrem mais em detalhes. E fazer coisas mais específicas, mais técnicas. Então, quem sabe, agora que a gente já deixou todo mundo a par Fica aí. do que é epigenética, no próximo passo a gente pode pensar em fazer algo mais, mas eu acho que vai assustar um pouquinho os que não são da área. Talvez. Mas a gente tenta trazer de uma maneira leve. Não, e ainda mais que as tuas analogias são ótimas. Eu achava que eu que era boa nas analogias, as tuas aí, ó, já vou pegar umas para minhas aulas. Eu acho que é isso. É porque é isso, né? Foi o que você falou. Às vezes a gente não consegue ver, porque a gente está falando de molécula, a gente está falando de detalhe molecularzinho lá dentro da célula. E para a maioria das pessoas isso não assim, palpável, né? Acho que quando a gente traz para a realidade fica mais fácil. Teve uma pessoa que disse na outra live que eu achei muito fofo, mas eu não consegui pegar, e o Instagram não nos deixa ver os comentários depois. Isso foi uma modificação. Mas ela botou um negócio que eu achei muito legal, que é o quanto, meio que tentando reproduzir o que ela falou, o quanto saber muito ou saber bem sobre o assunto faz com que a gente consiga estar aqui falando disso, passando numa linguagem tão acessível para que as pessoas mesmo leigas estão entendendo. Eu achei tão legal, porque e é isso, eu acho que inclusive eu sempre digo que quando a gente consegue ensinar para alguém, é porque de fato eu introduzi aquele assunto. E tanto que eu sempre digo para os meus alunos, treinem explicar o conteúdo. Não está entendendo ainda, sei lá, Operon LAC. Aí eu peguei um exemplo pior de todos, né? Regulação da expressão gênica é de chorar. Mas pensa, transcrição, replicação do DNA, coisa básica. Tenta explicar para alguém. Se tu conseguir explicar, é porque de fato tu entendeu, tu internalizou aquilo. Então, acho que por isso que para nós acaba ficando fácil fazer essas analogias, porque a gente, além de trabalhar com isso, a gente ensina outras pessoas e tu só consegue ensinar se de fato tu sabe aquilo ali, né? Senão tu fica um reprodutor do que está no livro e aí não precisaria da gente, professor, né? Perfeito. Eu sempre Vanessa, obrigada. Espero que meus alunos estejam ouvindo isso, porque eu não sou a única louca que fala isso para eles sempre. Não adianta eu ficar falando aqui para vocês 500 vezes. Vão lá, estuda, treina, tenta explicar. É assim que a gente aprende. Com certeza. Eu sempre digo, agora finalizando, indo para coisas mais biológicas, assim, teve uma mudança muito grande, que foi um clique para mim de entender de fato a biologia molecular, foi quando em 1999 teve um congresso da Sociedade Brasileira de Genética em Gramado, e a gente recebeu um desafio de fazer... Foi o primeiro Genética na Praça, que quem aqui é da área da genética sabe que a Sociedade Brasileira faz genética na praça em todos os eventos, mas aquele foi o primeiro. Mas a gente recebeu um desafio de capacitar os professores da rede pública de Gramado. Por quê? Porque as pessoas lá naquela época, gente, que estavam dando aula, não tinham tido genética na sua graduação. Muitos eram ainda formados em história natural. E as pessoas, então, não é que eles eram incompetentes, mas eles não receberam esse tipo de formação. E lá, a gente se juntou, enquanto... Tá acabando a live de novo. Enquanto alunos, todos nós éramos alunos, inclusive o Léo, que hoje é teu colega aí no INCA, o Leonardo Teixeira. E a gente, assim, mas estudou para conseguir transformar toda a biologia molecular na linguagem mais básica possível, porque eu sabia que eu ia ensinar pessoas que tinham sido meus professores, gente com 50, 60 anos. E eu precisava que essas pessoas entendessem. E ali, quando eu estudei para produzir esse material, foi quando eu posso dizer, agora eu entendo biologia molecular. E aí, desde lá eu defendo. Vocês têm que... Quer saber se entendeu? Tenta explicar isso para alguém. Se tu conseguir explicar direito, tu entendeu. Então, eu acho isso aí. Que é uma forma de... Não, e eu acho assim, esse é um ponto importante que você tocou, porque esse é o nosso desafio também como pesquisador, como cientista, como professor, né? A gente não pode mais só falar para o nosso mundinho, para os nossos, a gente tem que falar para a sociedade. E quando a gente conseguir fazer isso de uma forma eficiente e leve também, né? Porque não pode ser nada muito pesado, detalhado, acho que a gente vai conquistar o coração de muita gente por aí. É verdade. Sheila, tá acabando, faltam 40 segundos. Eu queria te agradecer muito por ter duplicado a live.
né? Obrigada por vocês que ficaram aqui até o final. Cara. Né? A live vai ficar salva, a outra já tá, essa também. Então pode lavar uma louça e ouvir, que eu acho que tem bastante aprendizado aqui para vocês. Tá? Muito, muito obrigada mesmo. Legal. Obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer enorme. Não tenha medo do Instagram, faça mais, porque a gente precisa de cientistas como tu falando, tá? Beijo, gente. Obrigada. Vamos nós. Beijo. Obrigada.